Seminário 4, aula 9, parte 2. Aula 9, parte 2 é uma continuidade da aula da parte 1 da aula 9. Achei que seria interessante a gente explorar um pouco mais a estrutura histérica. E para isso eu vou trazer alguns elementos, né, que podem nos ajudar. Lembrando que na aula anterior a gente falou desse histérico que não atravessa, a lógica da falta, não aceita que o falo é apenas um significante que marca o desejo, né? Fica transitando muito nesse lugar de querer ser o falo para o outro, num primeiro momento, por exemplo, a mãe. Então, por isso, insiste em ocupar esse lugar, né? Eu falo para esse outro. Há uma insistência aí. Só que é essa insistência que vai, então, manter preso, né, nesse circuito. Qual? Desejo insatisfeito e repetição. Isso que está em jogo na estrutura histérica. Desejo insatisfeito e repetição. Então, nunca alcança uma posição mais estável no campo do desejo. É isso, tá? E vamos agora contar uma historinha bem legal aqui, tá bom? Vamos contar uma história, certo? Vamos contar uma história para ilustrar, tá bom? Tá aqui, ó. Tem aqui a primeira imagem, aqui foi bom para facilitar. Eu acho que usar ele, enriquecer com elementos visuais e tal, ajuda bastante, tá? A gente reter algumas coisas, né? Então, se a gente está falando de estrutura histérica, vamos usar elementos, né? Falei que o curso ia ter didática, né? Metodologia, então tá aí. Então vamos pensar aqui, ó. Clara, uma pessoa inteligente, simpática, maravilhosa, né? É aquela pessoa, né, compreensiva, com os amigos, no trabalho, tá sempre escutando todo mundo, é uma pessoa maravilhosa. Ela é vista como aquele que se importa muito com os outros, né? Só que assim, a camarada Clara nossa querida Clara aqui, ó, Clarita, tá sempre com uma sensação meio difusa, assim, por dentro, de insatisfação, que ela não sabe o que é. Olha aí, ó, estamos falando de estrutura histérica. Isso pode acontecer na clínica. O paciente traz essa sensação difusa. Então, essa camarada tá em relacionamento com outro camarada, o camarada Lucas, né? O Lucas, um cara calmo, legal, bacana, atencioso, né? E aí, ele demonstra amor por ela. Só que, curiosamente, quando ele demonstra amor, ela se afasta. A Clara se afasta. E aí, começa a falar, reclamar, falar, está muito morno, e não sei o quê. Sabe, eu acho que tá faltando alguma coisa aí, viu? Não tá legal o que você tá fazendo. Coloca. Sempre tá faltando uma coisa no camarada, né? Não é suficiente, né? E aí. Só que aí o cara começa a se mostrar mais frio. O Lucas começa a se mostrar mais frio. Eita, o Lucas aqui, ó, todo animadinho, todo legal, afetuoso com a Clara. E aí ele começa a se mostrar mais frio. Como? Começa a trabalhar demais, né? Começa a ter muito projeto e tal, se envolve nesses projetos. Aí, curiosamente, a Clara faz o quê? Se aproxima, ela volta a buscar com mais intensidade. E aí que a gente tem, olha a Clara aqui, ó, a Clara aqui de olho, né, angustiada, né, angustiado, o cara tá ali. E aí ela vai e começa a viver nesse movimento. E aí nesse momento, né? Nesse momento, o que a gente tem? Vamos lá, não é quem está falando de estrutura histérica, não está entendendo nada? Volta para as aulas anteriores. Não custa nada, você vai gostar. O que a gente tem aqui?
A Clara deseja o desejo do Lucas. Que negócio é esse louco, Rodrigo? A Clara deseja o desejo do Lucas. Por que não é louco, amigo? Porque a gente está falando de uma teoria psicanalítica lacaniana e a gente está falando aqui de um seminário que fala de relação de objeto. A gente falou de falo, de objeto insatisfeito, de repetição, falou de Ed, falou de muita coisa aqui. Usou o caso do pequeno Hans, quando o Freud falava entendia a histeria como uma histeria ansiosa, né? E por aí vai, falou do sintoma metafórico, volta lá. Então, a gente está falando do desejo, né? O desejo que ela tem, o desejo é o desejo do Lucas. Por que ela deseja o desejo do Lucas? Que raio que é isso aí? Vamos entender. Ó, vamos lá. O que atrai o Lucas não é o amor dele. A prova tá lá. No primeiro momento aqui, ó. Tava aí e tal. Demanda não foi satisfeita. Ela não tá satisfeita aí. Então, o que tá rolando aí? O amor não tá atraindo. A demanda não pode ser satisfeita. Mas o que a gente tem aí é o desejo que falta. Por quê? Ela quer ser o que o outro deseja. Olha só. Volta aí, ó, o movimento da Clara. Deseja o desejo do Lucas. Mas o desejo falta. Ela quer ser o que o outro deseja. Quando eu quero ser o que o outro deseja, eu quero ocupar esse lugar do que falta no outro. Falamos disso nas aulas anteriores, né? Mas fica aqui e volta lá depois. Bom, se o camarada aqui parece completão, o Lucão parece completão, ela fica lá meio insatisfeita, né? Agora, se ele e ela perde interesse e tal, agora se ele começa a parecer distante, a nossa queridona começa a se aproximar do cara. Ela começa a se aproximar do cara. Olha, distantão aqui. Ela começa a se aproximar do cara. Ela fica angustiada, né? Poxa vida, ela fica angustiadona, né? Agora, se ele tá lá completão, ela perde interesse. O que que isso tem para nos dizer, né? Esse movimento, né? Que ela quer ocupar o lugar do que falta no outro. Ela quer ocupar, se o camarada já tá completo, como que ela vai ocupar esse lugar? Então ela perde interesse. Agora o camarada fica distante. Bom, se ela quer ocupar o lugar do que falta no outro, se ela quer ser esse falo, aí ela vai se aproximar e vai se aproximar a partir de uma angústia. Ela vive isso com angústia. Pô, o cara tá distantão, ela fica angustiada e como que ela lida com essa angústia? Vai procurar ele com intensidade, né? Então, tem um lugar para lutar, né? Ela quer ocupar o lugar do que falta no outro. Ela quer ser o que o outro deseja. Então, quando a gente falou desse movimento, ela deseja o desejo do Lucas, né? Ela quer ocupar o lugar do que falta no outro, do que falta no Lucas. Ela quer ser o que o Lucas deseja. E aí, como está distante, ela então, nesse movimento de ser, de querer ocupar o lugar do que falta no outro, ela faz isso tentando decifrá-lo, né? Ou decifrá-la, no caso, né? Poderia ser, como no caso da Dora. E aí, o que a gente tem?
O desejo dela só está existindo, enquanto o desejo do outro é um mistério. Ponto. Percebe? Né? Se ela quer ocupar esse lugar do que falta no outro, e ela quer ser o que o outro deseja, o desejo dela só pode ocupar, né? Só vai poder existir enquanto o desejo do outro é um mistério. Essa é a posição histérica, tá bom? E aí, por que que a posição histérica, a parada vai ser sempre insatisfeita, né, meu amigo? Minha amiga, meus amiguitos. Porque ela precisa que permaneça assim. Ela precisa que o outro, no caso o Lucas, se mantenha um enigma. Por quê? O próprio desejo dela existir, já que o desejo histérico só existe quando ocupa o lugar do que falta no outro. Precisa. Essa é a posição histérica. Então o sujeito histérico está preso nisso, nessa dinâmica estrutural. Então precisa que o Lucas seja um enigma, né? Se o Lucas se mostra todo, ela se desinteressa. Se a demanda é satisfeita, ela se desinteressa. Agora, a Clarita, ela tem uma outra questão aí, meu amigo. Ela tem uma outra questão, que é a recusa do corpo. Lembra que a gente falou do sintoma como metáfora? Por que uma recusa do corpo? Vamos lá, ela sente dores. Ó a Clarita aí, com dor no estômago, dor no peito, dor de cabeça, sensação de sufocamento e tal, e não sei o que. Vários sintomas. Vai no médico, não rola nada. Tá tudo bem, senhora? Ué, então o que tá rolando? Dá um remedinho lá pra dor de cabeça, tal, mas libera. Não tem nada do ponto de vista, após o protocolo médico, que justifica que ela fica lá. Então libera com remédio para tratar aquele sintoma da dor. Então, a gente tem o que aqui? O corpo falando. Por isso que tem o corpo falando através de uma recusa. Né? A Clara, ela vive essa recusa do corpo, né? O corpo falando onde ela não consegue dizer. Onde ela não consegue dizer, o corpo está falando por ela, né? É o corpo expressando, no caso do histérico, o quê? Inconscientemente, tá? Aquilo que o atormenta, que é aquela pergunta que o Lacan falou, o que é ser mulher? Mas assim, para não ficar muito estranho, muito confuso, é o corpo falando onde ela não consegue dizer, expressando o que atormenta ela. O quê? O que falta em mim para ser desejada completamente. Por quê? Porque ela tenta repetidamente e não consegue. Então o que está rolando? O que falta em mim para ser desejada completamente? Ela busca incessantemente por essa resposta e não encontra essa resposta. E nunca vai encontrar, porque não é possível encontrar esse desejo completo, não é possível ser esse todo para o outro, essa posição de todo para o outro, né? Essa unicidade, essa dualidade imaginária. Então, o corpo fala por ela através dos sintomas. Então, essa é a ideia do sintoma metafórico, que a gente conversou na aula anterior, e que aparece aqui no casinho da Clarita. Então, no fundo, a nossa querida Clara quer ser aquele falo, né? Falo como aquela ideia de completar, né? Aquele brinquedinho mágico que pode completar o outro. Eu sou aquele que pode completar o outro, né? E aí, quando a gente fala disso, essa ideia, a gente está falando do significante do desejo do outro. Como que é um significante? Por que se fala é tão importante? Porque ele é um apoiador do desejo, né? Ele se mostra como um sinal, um dom, né, de amor.
é aquele significante que vai dar esse sinalzinho de que você, um sinal de valor, né? Por isso que é um significante do desejo do outro. Então é como se fosse assim, o desejo, o falo enquanto sinal, enquanto dom do amor, ele vai dar o reconhecimento, é como se ele produzisse uma identidade para o sujeito dentro do desejo. Ele reconhece o sujeito como alguém de valor no campo do outro, alguém desejado, né? Então, vamos lá. Então, no fundo, ela quer ser esse falo, né? Ser aquilo que falta para o outro, isso é impossível, sempre vai faltar. E aí a ideia é a máscara histérica aí, né? Então ela vai aparecer ter sempre, né? Tentando ser, por exemplo, a Clarita, ela vai tentar ser essa mulher interessante, diferente, única. Isso é uma máscara que ela usa. Por que ela usa essa máscara? Porque ela quer ser vista como alguém que sabe algo sobre o desejo do outro. Quando falou lá que completa, ela buscar completar esse outro, olha só, né? Ela se coloca aí misteriosa e ela quer ser aquela que desperta o desejo do outro, né? Afinal de contas, ela quer preencher esse desejo. Então, a nossa Clarita, na relação com outras mulheres, como no caso da sua amiga Júlia, como a gente está vendo aqui na foto, a Clara ela vai, curiosamente, olha a estrutura histérica se manifestando aí. A Clara, curiosamente, vai começar a se comparar, né? Ela vai começar a tentar se aproximar da Júlia aqui, porque ela está tentando entender, por exemplo, o que a Júlia tem que seduz tantos homens, né? Faz ela ser tão desejada pelos homens. Então ela vai se identifica com a Julita, mas ao mesmo tempo ela se rivaliza. Esse movimento de identificação é uma espécie de identificação histérica, né? Ela está buscando aqui, nessa identificação com a Júlia, a resposta para o que é ser mulher. Como que ela consegue preencher o desejo do outro, né? But, ela vai então identificar e vai tentar preencher o desejo da galera. E vai, evidentemente, ficar insatisfeito. Vai ficar insatisfeito por conta da posição que ela ocupa na estrutura histérica. A Clarita ela vai ocupar então essa posição do sujeito que faz o outro, entre aspas, trabalhar para ela. Como que o outro pode trabalhar para ela? Então ela vai provocar o Lucas lá. Tá sempre provocando o Luquita. Provoca os amigos lá com rivalidade. Vai pro terapeuta. E aí sempre, de alguma forma, essas pessoas estão sempre se interrogando, né? Que eles fiquem... Ela quer provocar neles um desejo, né? Por algo, por um saber, por exemplo, né? Um saber sobre ela. E aí, quando eles querem uma resposta, ela os frustra. Isso aí a gente fala em aulas posteriores, tá? Vamos deixar para falar disso no seminários lá da frente. But, né? But, aí a gente então pegou essa historinha para contar um pouco da estrutura histérica. Lembrando que a gente teve aqui, ó, retomamos a Clarita, o Lucas e a Júlia.
a Clara, ela deseja o desejo do outro, não é o objeto em si. Ela mantém um desejo insatisfeito e precisa para preservar o mistério. Ela vive uma recusa do corpo com sintomas somáticos. E esses sintomas têm um porquê, né? Eles expressam aquilo que não pode ser dito. Ela busca seu falo, né? Porque o falo é aquilo que dá valor ao outro. Estamos falando de um operador, tá? Na estrutura. Ela se identifica com outras mulheres, ó, a Julita aqui. Então, por exemplo, ela se identifica com outras mulheres, né? Para poder tentar descobrir o que é ser mulher, que é o grande enigma dela. O que é ser uma mulher? Lembra que eu estou trazendo outro caso aqui, tá? Diferente do da Dora. No discurso do histérico, ela provoca o outro a desejar e saber, mas nunca deixe que esse outro saiba de fato. Ela frustra. Ela frustra. O outro, então, está na posição histérica. O seminário 4 fala um pouquinho dessa questão da linha entre o desejo e a demanda, por lá que ele fala um pouco que essa linha ela se apaga um pouco, né? Ela pede amor, e assim, o que ela deseja, no fundo, é ser desejada, como que falta para o outro, né? E que isso está um pouco confuso. Então, por isso que essa linha entre o desejo e a demanda ela está um pouco apagada. Mas, outros seminários, essa ideia vai ser explorada sobre outros aspectos, né? Tem um seminário que a gente vai falar sobre o grafo, por exemplo. Então, essa linha de retorno aqui que fala no seminário 4 é do seminário 4, mas a gente vai falar disso e vai explorar muito mais de outras formas, inclusive. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Clarita, amando por procuração. Ela ama através do desejo do outro. O que a move não é o Luquitas aqui, ó, não é o camarada, mas é o que move a Clara é o fato de ele desejar algo, né? Ou alguém, e ela poder preencher isso. Então ela se alimenta desse desejo do Luquinha aqui, de preencher algo. Ó o que tá rolando aí no histérico, né? Ela quer, então, ela se alimenta do desejo do camarada, ela então vai querer ser esse que ele deseja. Então, ela vai amar o lugar que ela pode ocupar no desejo dele, né? Assim é, por exemplo, na estrutura histérica. Então, não é o homenzito em si, mas é o lugar que ela pode ocupar, né, no desejo dele. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Na nossa querida Júlia, lembra? Ela buscando no outro essa resposta por que é ser mulher, então ela se identifica, né? Uma identificação histérica. Então é uma forma de não amar diretamente a mulher, como a senhora K, como no caso da Dora. Ela se identifica lá com o pai viril, aqui foi com a Júlia, né? Mas a dinâmica é a mesma. É pela via da identificação, mas o que vai encontrar na frente é a frustração. Ó, até combinou. Então, a neurose da nossa querida Dora, ela toma um sentido metafórico, porque o desejo, ele nunca é direto, ele é metafórico, ele é deslocado, né? Então, no caso da Clara,
No caso da Clara, o conflito com o Lucas, ele vai representar essa, de forma metafórica, algo que é muito mais profundo, né? Uma relação com o outro primordial. Olha que coisa só, né? No caso, por exemplo, o paizito, né? O lugar de onde vem esse falo, né? Essa função paterna. Então, o desejo dela não é pelo Lucas, mas pelo lugar de valor que ela tenta recuperar através dele, tá bom? Então lá, lembra? A Clarita, ela quer que o desejo dela continue vivo como uma pergunta sem fim. E é assim que ela sustenta o lugar no desejo do outro. Assim como foi no caso da senhora K, né? Através da figura do pai, né? Ela deseja também ser desejada pelo Lucas. E isso representa metaforicamente essa busca por algo anterior, né? Algo mais primordial, né? Que é o reconhecimento do outro. A falta, aliás, a falta do pai simbólico, fala dessa função paterna vacilante. Tá bom? É isso. Vamos agora continuar. Vamos para a aula 10 do Seminário 4. Tá bom? Obrigado por ficar até aqui. Um abraço.